Donos da Bola. Na Rádio Bandeirantes. Corinthians. Luiz Fabiani. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. 6h57 de volta com os donos da bola aqui da Rádio Bandeirantes. Vou fazer aquela pergunta costumeira. Tudo bem no Corinthians? Não. Mano, você fica de sacanagem com o torcedor, cara. Eu não. Quem tá é um de sacanagem safado. com o torcedor é quem passou e quem está no Corinthians. É. Vamos começar com fora de que campo. aprontaram hoje? Hoje tem bastante coisa até, viu? Tem bastante coisa. Apesar da data FIFA. Teve algum dia essa semana que não teve bastante coisa? Deixa eu ajeitar minha coluna. Aí. Pronto. Relaxado. Tá bem com a coluna aí, que amanhã a gente que toca o barco aqui à noite. É verdade. Vamos ficar ligeiro. 3 horas de muito conteúdo. Vem aí. Vamos explicar a seguinte história. Ainda em processo de retomada de poder, aliados do presidente Augusto Melo acionaram hoje, através da Justiça Comum, o presidente Osmar Stabile, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, e o próprio Corinthians, para reconhecer que a conselheira Maria Ângela Ocampos de Souza é a legítima presidente do Conselho e ela está liberada a revogar decisões anteriores, bem como o afastamento de Augusto Melo, e que isso faria com que Augusto Melo voltasse ao poder e estivesse anulado o seu processo de impeachment. Esse pedido com tutela de urgência foi feito, ainda não há resposta. Consta no pedido até uma solicitação para que a juíza do caso não dê voz ao outro lado e tome uma decisão pautada somente nesse próprio processo, que tem causa de R$1.000. Então esse processo está correndo, a gente fica na guarda, ele foi protocolado hoje, a Rádio Bandeirantes divulgou com exclusividade. Então mais uma tentativa de Augusto Melo por vias judiciais de retornar à presidência do Corinthians. Então fora de campo... Posso te fazer uma pergunta jurídica? quiser. Então não sei se você vai saber responder, Difícil. tá? Jornalisticamente falando, a gente não pode escutar um lado só da história. Jornalisticamente falando, a gente tem que ouvir todo mundo. É assim que funciona o processo de apuração. Juridicamente falando, você pode ouvir um lado só, porque foi isso que você falou, né? Que a solicitação pedia que fosse apenas ouvido o lado do Augusto Melo. É isso ou eu entendi errado? Então, eu não digo do Augusto Melo porque a ação não está em nome dele, a ação está em nome de apoiadores dele. Perfeito. Eu ia até dar o crédito aqui pro meu amigo Daniel Kepler, que é quem me ajuda nessa parte jurídica. A ação pede uma tutela de urgência e aí abre aspas, inaudita altera parte, ou seja, é uma pedida para que a decisão seja tomada rápido. Então é uma tentativa de apressar. E cabe recurso. Por mais que a justiça tome uma decisão, caberia um recurso por parte do Tuma, do Stabile e do próprio Corinthians. Agora, esses conselheiros podem encontrar que 9 da noite tem a Voz do Brasil. Esses conselheiros podem encontrar complicações no estatuto porque eles estão processando o próprio Corinthians. Então pode ser que haja novas complicações nesse sentido. Bom, fora de campo só isso, tá, gente? Sexta-feira não vou ficar falando de assunto pesado, o recado já tá dado. Mas o Corinthians abriu negociações e tem conversas adiantadas para contratar o lateral direito Igor Vinícius, do São Paulo. Entre Corinthians e Igor Vinícius está praticamente tudo certo. A única divergência é o tempo de contrato, porque o jogador quer 3 anos e o Corinthians quer 2. Porém, o principal empecilho, e é o que eu acredito que faça que o negócio não caminhe, é o contrato do Igor Vinícius com o São Paulo, vínculo até o final desse ano. Porém, a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato. A ideia do Corinthians era uma liberação já em julho, deixando o percentual de direitos econômicos com o São Paulo. E eu acho difícil que o São Paulo aceite essas condições para um rival, né? Facilite a liberação para um rival. Então eu acho que o negócio vai acabar melando, mas o Corinthians tem sim interesse no lateral direito. Esse nome vem por indicação do técnico Dorival Júnior e vamos aguardar os próximos capítulos. Quem também tem interessado nele é o Peixão, o Santos, não só o Santos, mas o Fortaleza e o Atlético Paranaense também, mas pelo que eu ouvi das partes, o Corinthians está um pouquinho à frente no negócio. Vamos ver como é que caminha. Mais alguma coisa light para o Corinthians hoje? Não tão light, mas a nova diretoria das categorias de base do Corinthians, encabeçada por Carlos Roberto Auríquio, o nenê do posto. Obrigado. Tomou a primeira, o famoso. tomou a primeira decisão mais forte. Chicão
coordenador de transição, e Batata, coordenador técnico, foram desligados do clube pela ligação forte que tinham com a gestão Augusto Melo e Claudinei Alves. Então, mais uma vez, uma decisão mais política do que Sem dúvidas. para o bem da base corintiana. Eu vou ser bem sincero, não era muito fã do trabalho dos dois aí, tá? Mas realmente é uma proximidade muito grande da dupla com Augusto Melo e com outros conselheiros que estavam à frente da base do Corinthians. Seria difícil, não haveria clima para que eles ficassem no clube por mais tempo. Se você pudesse, qual seria o seu nome para ser estatutário no Corinthians? O meu nome, se eu fosse diretor, o meu apelido, Seu vulgo. teria que ser o Lulu da Rádio, né? Lulu da rádio. Lulu da Rádio. Mais Lulu do Dial. Lulu do Dial, exatamente. O conselheiro Lulu do Dial. Porque são vários no Corinthians. A Cacilda da Fofoca, o Mané da Carne, o Nenê do Posto, o Paulinho do Ouro. Basicamente, são os caras que frequentam o clube. Você falou do Duílio, né? O Duílio do Bingo. Duílio do Bingo, exatamente. Espetacular. Aí assim, pô, Paulinho, mas que Paulinho? Tem um monte de Paulinho. O Paulinho do Ouro. O Nenê, tem um monte de Nenê. O Nenê do Posto. É assim. Tem o Alex do Rolex, né? Que... O Alex do Rolex não é estatutário, mas é o melhor dos apelidos. Mas ele tenta não emplacar, né? Ele quer ser o Alex Brasil, né? Exatamente. Alex Brasil, esse por enquanto fica na base do Corinthians. Ele é o executivo. Com ou sem Rolex? Com Rolex. Com Rolex porque ninguém tirou o Rolex dele, né? Ele não deixou naquela ocasião. Ninguém vai pegar o meu Rolex, afirmou contundentemente no vestiário do Paysandu. Mais alguma coisa? Não. Por hoje é só. Quer dizer, por enquanto é só, tratando-se de Corinthians. Será que eu vou ter um finalzinho de semana tranquilo? Será que amanhã no Concentração eu trago uma nova informação? Vamos ver. Eu acho que amanhã seu telefone vai tocar e você vai ter que colocar o cara no ar. Não duvido, hein? Tá com toda a pinta. E a gente já volta.